Crianças e jovens com autismo devem praticar atividades de musculação? Eis a questão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. Eu sou Rodrigo Brunel, especialista em atividades físicas e programas de reabilitação motora para crianças e jovens diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. Antes de mais nada, você vai clicar aqui abaixo desse vídeo e se inscrever no meu canal, porque hoje eu preparei uma mega aula, uma aula falando sobre os benefícios, também os prós, os contras, os cuidados que você deve ter quando vai prescrever uma atividade de musculação para crianças e jovens com TEA. Essa aula eu vou trazer ensinamentos práticos, assim como você está assistindo aqui, ó, um print, o Nicolas, já vou soltar o vídeo, vou mostrar vários alunos onde eu trago a prática da musculação e também como eu faço toda a adaptação. Então vai lá, se inscreva aqui no meu canal para você ter acesso aos melhores ensinamentos. E pegue esse vídeo também, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para você uma situação. O Nicolas é adolescente. Quando ele começou a fazer as atividades, olha só esse detalhe. Ele era um rapaz, aqui na presente gravação desse vídeo, ele está com 15 anos de idade, sem camiseta. Mas quando ele começou, quando ele veio para fazer as atividades, era touca, moletom, máscara, época de pandemia, só aparecia o olho, calça comprida. Ele tinha vergonha do próprio corpo, até mesmo utilizava medicamentos para sua depressão. Ele vivia para baixo, não acreditava em si mesmo. Então eu comecei a ler o perfil dele. Ele tinha uma característica de força, porém ele ficava preso, ficava dentro daquele capuz. Uma autoestima muito baixa. Como ele tinha uma característica, um perfil de força e falava, ele gostava muito de jogos eletrônicos, então falava de aventuras, ele gostava de mergulhar no mundo da imaginação, então eu gostava de falar muito de super-heróis. Eu assim, poxa, tá aí uma sacada. Eu vou fazer o quê? Não vou fazer, olha só esse detalhe, eu não vou fazer exercícios simples, cut-cut com ele. Vou treino pesado. É isso? E eu disse assim, Nicolas, ó, nosso treino vai ser isso, eu quero ver você se superando. Eu comecei a dar um peso para ele, um halter para ele levantar. Uau, você já levantou um halter de 1 quilo, agora você vai levantar um de 2 quilos. Nossa, na aula passada você levantou 2 quilos, agora já está conseguindo 3 quilos, agora você já está levantando a barra mais pesada. Então, eu trouxe a prática da musculação, não vou falar qual exercício em si que eu fiz para ele, mas estou falando o resultado final. Então, o que acontece? Acontece que eu trouxe essas atividades e fizeram com que a autoestima dele fosse lá nas nuvens. Então, olha só esse vídeo aqui, ó. Ele levantando uma barra, essa é uma barra olímpica, ela tem 15 quilos. E o detalhe é que, sem roupa, a autoestima dele ficou lá em cima. Então, a musculação foi fundamental, não só para o desempenho físico dele, para ganhar mais força, mais resistência, mas também para elevar essa autoestima. E outro detalhe muito importante, que ele parou de usar medicamento. Então, isso eu fico muito feliz. Isso foi um resultado sensacional. Para um adolescente que ficava preso, só aparecia o olho, preso no sentido, não queria mostrar o próprio corpo devido à vergonha e autoestima baixa, e agora, através das atividades de musculação, tendo uma autoestima elevada. Isso é sensacional. Olha só esse Nicolas aqui, ó. Isso é muito legal, tá fazendo aí. Ó, aqui é a Nicole. O Nicolas deve estar fazendo ali mais ou menos, na gravação desse vídeo, ali em torno de umas 18, 19 repetições ele fazia, que já era o limite dele, mas agora, recentemente, ele consegue muito mais. Mas eu trago aqui para você um detalhe da Nicole. Olha só, a Nicole está com 4 aninhos, 4 anos e meio aqui nesse vídeo. Olha que legal. Antes de eu falar do Isaac, o que acontece aqui com a Nicole? Talvez você se perguntar, Rodrigo, mas ela não está fazendo um movimento com perfeição. Foda-se. Não é esse o objetivo, é ela fazer um movimento com perfeição. Talvez até você, quando começou a fazer um movimento bíceps pela primeira vez, você não tinha uma boa coordenação motora. Mas, claro, você foi aperfeiçoando tudo isso. Mas eu trouxe esse exemplo da Nicole, sabe por quê? Porque as pessoas se prendem a um padrão. Ah, Rodrigo, olha lá, ela não tá fazendo certinho. Mas olha só, a Nicole não conseguia nem segurar um lápis em mãos. Para ela segurar um objeto, uma raquete como essa, por exemplo, ela não tinha uma boa firmeza, não tinha uma boa precisão motora.
E eu comecei aos poucos a fazer atividade adaptada com materiais leves para ela segurar, até mesmo com a própria raquete, para ela chegar a esse momento e conseguir segurar um halter em cada mão, um halter com 1 quilinho. Então teve toda uma progressão. Mas o que eu trago aqui para você é não se prenda ao movimento em si, mas sim foque na jornada que foi quando eu comecei a fazer as atividades com ela, dando objetos, ou seja, só treinando o movimento. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um copinho, uma tampinha. Agora vamos pegar isso aqui e vamos fazer esse movimento. Então, eu posso estar trabalhando também dessa forma. Posso estar trabalhando um movimento funcional, sem carga. Então, isso é interessante. Mas eu sei que ela sempre olhava, ela via os maiores pegando o peso. Ela assim, eu quero pegar o peso. E o dia que eu dei o peso para ela, claro, foi nesse exato momento que ela já tinha uma precisão motora maior, já conseguia segurar o peso em mãos e evitando de deixar cair nos pés. Então, isso é muito importante, porque antes eu desse esse peso para ela, ela talvez ficava dispersando com algumas outras atividades, o peso ia cair no pé dela, ia machucar. Então, não era o momento de dar um peso como esse. Mas agora, nesse exato momento, eu já dou um peso para ela e ela já começa a fazer o balanço, já começa a ter a conexão com o objeto. E isso é muito importante, fazer o aluno ter a conexão com o próprio material, com o próprio acessório onde você vai fazer a atividade. E aqui eu solto mais uma vez aqui o vídeo dela e no finalzinho ela consegue ali fazer o embalo e levantar. Uau, isso é legal. Isso é um resultado sensacional, mas você precisa ver o sorriso dela. Ela ficava toda a aula insistindo, eu quero pegar o peso, eu quero pegar o peso. Assim, não, calma, vamos fazer aqui com um outro material primeiro. Mas o dia que ela pegou o peso e conseguiu levantar lá em cima, o sorrisão no rosto ficou estampado. Então, isso é muito legal. Mas, claro, uma situação como essa, preste o máximo de atenção a esses detalhes. E assim como eu coloco para você a questão do Isaac. Mas o Isaac, para fazer um movimento aqui, ó, olha só, levanta lá em cima, Isaac. Levanta, Isaac. Isso, segura lá em cima, meu amigo Isaac. Então, o que acontece? O Isaac não tinha interesse pela atividade. Ele não queria praticar atividade, ele só queria quebra-cabeça. Mas, para aí, ele gosta de historinhas. E aqui ele tá cantando uma musicazinha, ele gosta de historinhas, músicas, e aqui ele tá cantando uma musicazinha. Meu lanchinho, eu vou comer, eu vou comer. Então ele cantava a música do lanchinho. E quando ele cantava a música do lanchinho, ou melhor, quando eu fazia ele cantar a música, eu falava assim, Isaac, ó, agora a gente tem que pegar isso e levantar lá em cima e cantando a música do lanchinho. Que é o que ele está fazendo agora, com o halter, levantando lá em cima. Ele está segurando aqui, ó, em isometria. Já uns 40 segundos. A força, a resistência dele está muito legal. Então, claro, eu dei um print aqui no vídeo, né? Então, o que acontece? A situação do Isaac é igual a Nicole. São pequenos. O Isaac até está com um halter de 2 quilos. Ele não queria pegar o menor. Eu assim, Isaac, vamos nesse aqui. Não, ele cismou que queria pegar um maior. Eu assim, beleza, vamos lá. Então, fique também a dica aí para você ficar sempre próximo ao aluno por questão de segurança, para evitar com que ele se machuque, ou deixe cair um peso sobre o pé. Mas o que eu falei para você sobre a situação da Nicole e a situação do Isaac, teve toda uma base antes. Eu não dei diretamente o halter para ele. Por quê? Não tinha consciência corporal. Poderia a qualquer momento dispersar com algo e soltar. E cair no pé, cair na cabeça, enfim, quando está deitado fazendo atividade, cair sobre o rosto, enfim. Então, por questão de segurança, é muito importante você se atentar a esses detalhes. Claro, alguma situação, ela fazia o movimento, principalmente ao início, mas eu estava ali próximo. Qualquer coisinha que ela abre a mão, eu já consigo segurar o halter. Ela ou ele, no caso. Então, antes de mais nada, a gente tem que partir pelo princípio. Quem é profissional, quem já tem uma base aí trabalhando com o público adulto até mesmo, pessoal da educação física, pessoal da físio, alguns TOs também. Então, o que acontece? Acontece que precisa respeitar o princípio da individualidade de cada criança, precisa ver se ela tem condições suficientes para segurar aquele objeto em mãos. Por quê? Aquele objeto pode trazer um resultado para ela, mas também se ela não estiver preparada, não tiver uma consciência sobre a execução do movimento, não fazendo o movimento com perfeição, mas conseguindo segurar o objeto, fazendo o movimento, na hora de descer, evitar de bater na cabeça, por exemplo. Então a gente tem que ter todos esses detalhes em mãos. Porque se ele não tem a consciência, a gente tem que partir pela base. Pegar um objeto mais leve, pegar um que seja
Ah, vai pegar o pote de lápis e vai levantar lá no alto. É isso, e vamos levantar e vamos pintar o teto. Uau, agora vamos girar e agora vamos descer, que foi o que eu fiz com o Isaac. Antes de dar um peso para ele, como ele gostava da música, eu fiz justamente esse exemplo. Peguei um copo, uma garrafinha, na verdade, eu fiz com ele. Coloquei alguns lápis assim, Isaac, vamos levantar lá no alto, agora a gente vai pintar o teto. E claro, no começo caía os lápis. Então é melhor cair os lápis, porque não vai machucar no caso, e do que cair um próprio peso. Então ali eu fui escalando. Ah, Rodrigo, mas eu tenho uma outra ideia de um outro material que eu posso utilizar. Excelente, essa é a ideia. Vai lá e coloca em prática. E até mesmo essa dica serve para os pais no dia a dia. Fazer essa progressão com uma garrafinha PET, por exemplo, uma garrafinha cheia d'água, porque se cair no pezinho, não vai machucar, cara. Talvez vai dar uma machucadinha, mas sem comparar a questão de um próprio peso, que pode ter uma fratura gigantesca, mas essa é a ideia, começar a escalar. Mas a gente vai para o próximo nível aqui, ó. Vamos ver. O Isaac já cansou de ficar ali segurando o peso, ó. Ó o equilíbrio. Oh, segura aí, Isaac. Haha, muito bom. Parabéns, olha aí, ó. Que massa. Agora tem o meu amigão. Ele chegava para mim e falava, amigão, esse aí é o amigão, o amigão. Então, o que acontece? Nessa situação, olha só, eu esqueci o nome desse aluno aqui, agora daqui a pouco o Pedro, é o Pedro. Então, o que acontece? Ele, para fazer atividade, ele não queria fazer muita atividade, mas ele gostava de pular na cama elástica. Opa, ele não gostava de fazer atividade, mas ele gostava de pular na cama elástica. Peraí, o que eu posso fazer nessa situação? Eu precisava trabalhar a parte da postura, início da adolescência, pré-adolescente, no caso ele. Então, precisamos fortalecer ombro, precisamos fortalecer costas, braços, para postura. Atividades de musculação para essa garotada é muito importante, principalmente não só para o tônus muscular, mas postura dos adolescentes. Então, eu assim, vou utilizar ao meu favor a cama elástica que ele gosta de pular, eu vou dar um halter aqui, ele vai ficar pulando e no meu comando ele vai levantar lá no alto, e no meu comando ele vai abrir os braços. Então, eu comecei a fazer dessa forma, o resultado, ele deu super certo. E está ali, ó, conectado com aquilo que ele gosta de fazer, cama elástica, levantando, eu sempre estou dando os comandos, agora lá no alto, agora lá em cima. Aqui nós temos o Augustão, diagnosticado com autismo, TDAH e TOD. O diferencial para o Augusto fazer, olha só essa sacada. Essa aqui ninguém contou para você. A estratégia fundamental para fazer com que o Augusto realizasse a atividade, sabe qual foi? O Augusto ele não queria fazer atividade. Se eu desse um halter, ele jogava para o chão, jogava para um lado e para o outro, não rolava, não dava certo. Mas ele contava bem em inglês. 1, 2, 3, 4. Ele fazia isso. Eu assim, Augusto, olha só, agora você vai pegar esse pezinho e você vai levantar lá no alto contando de 1 a 10 em inglês. E ele começou a fazer isso. Opa, voltei aqui o vídeo. E aí, beleza, fez até 10, soltou o peso, já dispersou. Mas qual foi a outra estratégia que eu tive rapidamente? Então, como ele ia fazer só 10 repetições, e ele já conseguia fazer mais de 10, e até mesmo uma estratégia para ele poder ficar ali presente na própria atividade, por um período maior de tempo, trabalhando a concentração dele, eu assim, agora, Augusto, você vai contar de 10 em direção ao número 1 em inglês, ou seja, de trás para frente. E ele fez a segunda sessão. Show! Excelente! Mas passou mais algumas aulas e assim, eu preciso fazer com que ele permaneça mais tempo nessa atividade. Ele já está tendo uma boa resistência muscular. Então, contou de 1 a 10 em inglês, perfeito, ficou ali, fez as 10 repetições, depois contou ao contrário, ok, fez 2 sessões. Eu assim, Augusto, agora vamos contar do número 1 até o número 12 em português. E ele, foi lá para a terceira série. E eu assim, Augusto, agora vamos fazer diferente. Agora do número 12 até o número 1. E ele fez, ou seja, fez 4 séries. Então o detalhe do comando ele é muito importante. Rodrigo, por que a primeira série foi com 10 e a segunda com 12? Para não ficar igual, para ficar diferente.
para ficar gourmetizado, para ficar cuti-cuti, para não ficar padronizado. Então, essa é a ideia. Mas vamos adiante, porque o Augusto já treinou aqui, a nossa aula já ela vai encerrar, tem mais alguns minutinhos aqui. Então, se você não deu like nesse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, deixa um comentário abaixo desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, tá demorando por quê ainda para se inscrever nesse canal aqui? Clica aqui abaixo, tem um botãozinho aqui, se inscreva agora mesmo. E vamos lá, vamos lá. Agora eu estou aqui com o Andrezeira. Olha só que eu já estou trabalhando duas situações com o André. Eu estou trabalhando o equilíbrio dele. Porque antes, eu queria fazer algumas atividades de equilíbrio com ele, mas para ele ficar em cima de um bozu, de um disco de equilíbrio, de uma cama elástica, ele não curtia. Não curtia. Mas eu via que ele tinha uma característica de força, de querer pegar peso, por exemplo, de querer... Aqui, ele está em frente ao espelho. Isso, vira para cá, André. Aí, ó, em frente ao espelho. E ele gostava a todo momento de ir lá pegar um peso, principalmente quando começava a aula, deixa eu voltar aqui, ó, principalmente quando começava a aula, ele queria pegar um peso e vir na frente do espelho. Ou seja, se mostrar ali, ó, sou saradão, tô bonitão, então somente segurando em mãos. Então, para ele, a autoestima já era muito legal. Algumas atividades ele fazia até mesmo sem camisa. Olha aqui, ó, meus gominhos. Até lá no meu Instagram tem ele fazendo atividades sem camiseta, mostrando o gominho. Nossa, eu tô forte. Mas um detalhe muito importante, eu coloquei em cima da caixa por quê? Dois propósitos. A questão de trabalhar o equilíbrio, ou seja, ele está fazendo atividade, levantando o peso, e ele vai ter que ficar em cima ali se equilibrando, porque se para frente, para trás, para um lado ou para o outro, ele pode cair. Então, já estou trabalhando o equilíbrio, porque lá no chão, ficar num pé só, em cima do disco de equilíbrio, não estava dando certo. Mas o outro propósito, o André, excesso de energia, corria para um lado, corria para o outro, dificuldade em concentrar também diante da atividade. E quando eu coloco ele em cima da caixa, eu reduzo todo o espaço, ou seja, todo o acesso a várias outras informações, porque ali eu dificulto a vida dele, porque ele vai ter que descer até ir lá, pular numa pranchinha de equilíbrio, ir lá pegar uma bola, fazer alguma coisa. Então, se fosse fazer atividade no chão, ele já teria largado esse objeto e já estaria lá fazendo outra coisa. Então, ali em cima foi uma estratégia para fazer com que ele ficasse mais tempo. Ou seja, fazendo com que o seu acesso à fuga daquela atividade fosse um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais demorado. Então tá aí uma estratégia muito bacana que eu utilizei e deu super certo. E agora vai vir um grandalhão, eu acho, na sequência, né? Tem um grandalhão aqui, ó. Vamos ver quem é o nosso próximo aluno que está chegando. Eu acho que é o grandalhão, eu acho que é o Gustavão. Um Gustavão, ó. Aqui com o Gustavão, o que está acontecendo? Ele não tinha... Eu vou explicar agora a situação dele, igual que eu fiz lá com o Pedro, igual que eu fiz com outros. Ah, estamos falando sobre musculação, mas ele não está segurando nada em mãos, ele está somente pulando? Sim, justamente, mas eu estou trabalhando o movimento funcional. Então, o que eu fiz assim? Gustavão, vamos pular. Ele gostava de ficar pulando da cama elástica. Eu assim, ó, vamos pular, vamos levantar o braço lá em cima. Uau, legal. Agora vamos baixar. Agora vamos levantar um. Agora vamos levantar dois. E assim sucessivamente. Então, aqui é um princípio, é aquilo que eu sempre faço. Então, trabalhar o movimento funcional. Para os mais pequenos, aí eu daria sim. Agora um objeto em mãos. Agora vamos levantar o carrinho lá do alto. Agora vamos baixar. Agora vamos levantar para um lado. Agora vamos levantar para o outro. E aí você vai criando variações para fazer o movimento funcional. Para daí sim chegar o momento que você vai entregar um objeto em mãos. Olha aqui, ó. O Andrezão, ó. Tô com o Andrezão que eu mostrei ali, ele em cima da caixa, e o Matheus. O Matheus, olha só, o Matheus é irmão do André. Então, olha só que legal isso, ó. Agora tá um momento aqui, ó. E eu tô fazendo atividade com eles, ó. O pulinho, porque o pulinho, Rodrigo, era só levantar, era só, então vai lá e faz. Faz, é só levantar, mostra pra mim. Eu quero que você faça, não é que você ficar julgando aí, mas é o que deu certo aqui para eles. Por quê? Excesso de energia, o Matheus e o André, então se ficar só aqui, 1, 2, ai, que chato, que saco, mas agora eu trago um pulinho, e vamos lá, e 1, e 2, e 3, e levantou, a hora baixou, vamos pular novamente, e 1, e 2, e 3, e levantou lá no alto, quase encostando a mão no teto, então assim fica mais gourmetizado, fica mais cuti-cuti, fica mais atrativo aí para essa garotada praticar essa atividade. Olha ali, ó, o Matheusão lá segurando um halter,
Com 2 quilos? Olha só, 2 quilos e o André com 1 quilo. Haha, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa seu comentário aqui abaixo desse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Tem um link na descrição desse vídeo. Lá você vai ter acesso aos melhores ensinamentos sobre a prescrição de atividades de musculação, tanto para crianças, adolescentes e jovens diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. Garanta já o seu acesso. Tenha na palma das mãos o passo a passo para você fazer com que a criança, o adolescente ou o jovem com TEA pratique atividades de musculação. E neste programa você vai ter acesso às melhores atividades, como fazer todas as adaptações e ali você vai conseguir colocar em prática, seja com seu aluno, com seu paciente ou com seu próprio filho. Então evita de perder essa oportunidade. Acesse o link agora mesmo na descrição desse vídeo e eu te vejo lá na área de membros. Forte abraço, fique com Deus e até mais.